Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo com um pouco de ciência e divulgação científica. Hoje venho falar sobre o papel de mecanismos neuronais na modulação de sinais macroscópicos em tarefas de novidade auditiva, e para isso utilizei dois softwares principais dos meus estudos, que são o Human Neurocortical Neurosolver, HNN, que é um simulador de redes corticais, e o MNE, que possibilita a análise e visualização de sinais de eletrocefalografia ou EEG. Bom, mas o que devem ser cada um desses conceitos abordados neste título que parecem tão complexos? Então, com este trabalho queremos entender como os processos que acontecem nos neurônios, processos fisiológicos e sinápticos, que neste caso são os microscópicos, afetam a captação desses sinais a nível macroscópico, como por exemplo na captação de sinais eletromagnéticos por meio dos eletrodos de EEG. Já uma tarefa de novidade auditiva é importante porque, por meio dela, é esperado que haja uma maior atividade nas regiões específicas do cérebro que processam os seus estímulos. A ideia foi pesquisar se podemos estabelecer uma correlação entre os sinais experimentais macroscópicos com a ajuda do MNE e o que iremos simular com a ajuda do HNN. Um dos conceitos fundamentais no estudo do processo de adaptação no córtex auditivo é o que foi aplicado no nosso experimento, que recebe o nome de protocolo de oddball auditivo, em que um sujeito ouve tons que se mostram constantemente e alguns outros que se mostram numa proporção bem menor. Nesse caso, chamamos os tons com maior proporção de standard e aqueles outros que se desviam um pouco do padrão desses tons de deviant. Um exemplo disso é a sequência de tons. Bip, 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 pop, bip, 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 pop, bip, 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 pop, pop, bip. No nosso experimento, o sujeito assiste a um vídeo mudo e utiliza um fone de ouvido com a saída de áudio que segue esse protocolo. Tomamos o sinal médio, que aparece logo em seguida a muitas repetições de bip e o mesmo para bops. As diferenças de potencial acabam sendo diferentes para bip e para bop, ao tomarmos a média para os potenciais relacionados a cada um desses eventos, que podemos chamar de Event Related Potentials, ou RPs. A subtração entre eles é expressa no sinal de MMN. Assim, nós queremos nesse projeto ver se há uma correlação entre processos acontecendo nas células, que seria a nível micro, por exemplo, a adaptação neuronal, que seria a adaptação de resposta ao estímulo, e esses sinais macro de EEG. No gráfico à esquerda, é importante perceber os RPs relacionados ao standard de Deviant. Logo abaixo, na mesma figura, temos a subtração entre eles, o MMN. Na figura direita, é possível verificar a nível microscópico a adaptação neuronal aos estímulos. À medida que o estímulo é apresentado, a taxa de disparo diminui tanto para standard quanto para deviant. A nível microscópico, essa adaptação é denominada Specific Stimuli Adaptation, ou SSA. Assim, poderia o SSA estar relacionado ao MMN, observado na figura à esquerda? Agora um pouco sobre os resultados para chegarmos no sinal de MMN ou dinâmica macroscópica. A figura a seguir mostra eventos que são provenientes do equipamento de apresentação de sons. Cada bolinha representa um estímulo no ouvido do indivíduo experimental. As bolinhas em azul são os sinais standard e as vermelhas são deviants. No zoom acima é possível verificar que há muito mais apresentação das azuis que vermelhas, como deveria ser. A ordem da apresentação conjunta dos eventos é organizada de maneira aleatória. Há outros três eventos diferentes que são correspondentes ao controle de subida e descida nas frequências dos tons. Exemplo de subida. São feitos diversos tratamentos do sinal de EEG a fim de removermos ruídos diversos. Por exemplo, há ruídos provenientes de batimentos cardíacos ou pulares da rede elétrica. Se esses ruídos não forem tratados, afetarão nossa capacidade de análise final dos dados e ainda poderão levar a uma resposta diferente da desejada. Por isso, a etapa de pré-processamento dos dados de EEG é feita com diversas ferramentas como a aplicação do filtro de frequência. Não estamos interessados em frequências com ordem maior do que 30 Hz, porque as frequências muito altas podem não estar relacionadas aos sinais corticais. Frequências menores do que 1 Hz são filtradas também porque atrapalham em outras ferramentas de filtragem. Após a aplicação do filtro, os dados ficaram como é visto no gráfico acima, o domínio da frequência, e no de baixo, o domínio do tempo. Depois do pré-processamento, etapa em que tratamos os dados com ruídos, cortamos os sinais de EEG em partes. Como é apresentado na figura acima, o sinal no domínio do tempo é fatiado em pedaços de tamanhos iguais. Essa fatia acontece por meio de eventos e o corte desde o início até o seu começo do próximo evento corresponderá a eventos relacionados a determinado estímulo. Por exemplo, na imagem abaixo, cada corte corresponde a um evento relacionado da imagem acima. Os azuis representam o standard, como beats, e os vermelhos seriam os deviants, como os bops. A partir do resultado acima, tiramos a média do sinal azul e vermelho para cada eletrodo. A partir da média dos sinais em vermelho e dos sinais em azul, podemos também fazer a sua subtração para um eletrodo específico, no caso o FZ. Na imagem em destaque, as cores foram reorganizadas para permitir a melhor visualização. A linha vermelha representa a média dos sinais deviants e a linha preta representa a média dos sinais standard. Por isso, a subtração entre essas duas linhas, ponto a ponto, leva-nos à linha verde clara, que é o nosso sinal MMN. A linha verde escura é um sinal MMN customizado, em que tomamos como referência a média dos eletrodos mais próximos dos mastoides, ou córtex auditivo, para potencializar a visualização do sinal de MMN. Dessa forma, foi possível verificar que os dados nos eletrodos se comportam como esperado. Entretanto, estamos interessados também na simulação desses dados, e por isso precisamos entender de qual região do córtex esses sinais são provenientes para validarmos os processos fisiológicos que acontecem lá. Para isso, precisamos, a princípio, posicionar os eletrodos diretamente na cabeça do indivíduo, e isso é feito por meio do corregistro. Na figura a seguir, é possível verificar o sinal de MRI com a face do sujeito distorcida para se preservar o anonimato, e os eletrodos de EEG que foram utilizados. O registro é o momento em que utilizamos o resultado de ressonância magnética e a posição dos eletrodos para que ambos conversem. Lembrando que ambas etapas são feitas em momentos diferentes, por isso devem estar alinhados. Para isso, marcamos três regiões no momento da coleta de EEG que devem estar alinhados com a imagem de ressonância para realizar um ajuste correto. Entretanto, esse ajuste não funcionou porque visivelmente os eletrodos não estavam bem encaixados na cabeça do indivíduo. Por isso foi utilizado um método de iteração, Iterative Closest Point, ICP, em que um algoritmo que traz os eletrodos para se encaixarem o mais próximo possível da cabeça do sujeito, e o resultado foi o apresentado na figura. Entretanto, o ajuste com o método ICP não foi bem sucedido. Isso porque a tarefa de encontrar a região onde ocorrem os sinais provenientes majoritariamente dos estímulos standard não apareceu em nenhuma região do córtex. O processo para o cálculo da região onde provavelmente o sinal é derivado é chamado de localização de fontes, e o seu resultado deveria ser como observado na figura acima, por exemplo. Há um córtex humano, e dentro dele há vetores que apontam para regiões de maior atividade dentro do córtex. A causa mais provável para a falta de fontes nas regiões esperadas de interesse deve ao corregistro que foi falho. Como a localização de fontes não foi possível, a simulação para aproximarmos dos dados simulados experimentais ainda não foi realizada, mas estudos sobre a área já foram iniciados. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa área de estudo da minha iniciação científica.